Francisco, que prazer ter você aqui no nosso programa hoje. Obrigada por aceitar o convite. A gente está super feliz, né, Evelyn? Muito feliz com a sua presença. O prazer é meu, eu que agradeço bastante aí o convite. Estou bem animado. Ai, que bom. Francisco, para o pessoal te conhecer, a gente já apresentou um pouquinho de você antes, no outro corte que tivemos. Fala um pouquinho sobre o que você faz, um pouquinho da sua história. Tá bom. Então, meu nome é Francisco Bastos. Hoje eu atuo como diretor de tecnologia, de serviços de tecnologia, numa multinacional brasileira chamada eCore, e também tenho um canal no YouTube chamado Mentor Interativo, que eu comecei em setembro. Está sendo um projeto bem divertido. Dei aula em pós-graduação de gestão de projetos e negócios durante 7 anos. Tive que parar momentaneamente, porque eu amo dar aula, por conta de agenda mesmo, muitas coisas. E já passei, minha carreira inteira foi dentro de tecnologia, sempre em serviços de tecnologia. Já passei por empresas como IBM, Capgemini, Cielo, Algar. Então tem uma carreira aí que me ensinou bastante, que hoje eu tento compartilhar aí com as pessoas. Muito bom, obrigada. Você comentou sobre esse projeto novo aí que entrou, apesar de estar num emprego consolidado. Como é que você... por que surgiu essa ideia? O que te motivou a começar com esse projeto? Legal, essa é uma ótima pergunta. Quando eu dava aula, eu sentia que eu estava dando de volta para a sociedade, que eu estava retribuindo aquilo que eu aprendi. Eu gosto muito de ensinar, de educar, sempre gostei. E eu, por questão de agenda, como eu já disse, eu precisei deixar de dar aula em 2023. Começo de 2023 eu vi que estava muito difícil conciliar as agendas. E eu fiquei meio órfão, meio carente dessa questão de compartilhar. Eu consigo compartilhar? Consigo. Mas com minha equipe, com as pessoas que estão muito mais próximas de mim. E aí, no começo do ano passado, eu fiquei com uma ideia, primeiramente, de montar um curso. De montar um curso online, no Udemy, Hotmart, alguma coisa, para deixar ali um pouquinho do meu conhecimento para as pessoas. E aí eu fiquei estudando, mas uma coisa interessante é que quando você começa a querer fazer alguma coisa, a gente acha um monte de empecilho, um monte de desculpa, né? Para não começar. Então, eu não tenho a câmera boa, eu não tenho o som bom, eu não tenho a iluminação ideal, o espaço ideal. Eu comecei a me dar um monte de desculpas para não começar. E para lidar com essa questão, comecei a estudar. Então, comecei a estudar iluminação. E eu comecei com o meu celular, 2 ring lights. E super simples, só investir no microfone um pouco melhor, porque o áudio é muito importante. E aí foi uma forma de retribuir. Eu estava vendo uma entrevista um dia desses do Denzel Washington, bem, dispensa apresentações, né? E ele falando que a vida, né? Ele estava numa entrevista com uma repórter, que ele separa a vida em 3 momentos. O primeiro, ele falou em inglês, eu vou traduzir, learn, earn e return. Learn é aprender, né? Então, o primeiro terço da vida é aprendizado. Você vai ganhar pouco, você vai ter que ralar mesmo para aprender bastante. O segundo momento, o segundo terço, é ganhar, earn, né? Você já aprendeu, então agora é hora de produzir, ganhar, ser recompensado por isso. E depois, no terceiro terço, é return, é dar de volta, é compartilhar. Eu não acho que eu estou no meu terceiro terço, eu tenho muita lenha para queimar, mas eu senti essa necessidade de retribuir, de compartilhar as coisas que eu aprendi, né? Uma coisa que eu percebi, assim, isso acontece com muita gente, é que muitas vezes a gente desvaloriza o nosso conhecimento e valoriza demais o conhecimento do outro. A gente acha que o que o outro tem vale muito e o que a gente tem, meio que todo mundo já sabe. Mas não é verdade, né? Sim. As coisas que a gente viveu, etc. A gente acaba se menosprezando, né? Acha sempre que o do outro está melhor, ou deixa de fazer o nosso para ficar olhando para o outro e acaba que pensa que não consigo, ou não posso. Você falou, eu não tinha a luz ideal, eu não tinha o microfone ideal. E aí, viu, começa, né? Começa com o que tem, né? Exatamente, começa com o que tem. E assim, nesse processo, a adaptação entre o seu trabalho, você já fazia outras coisas, né? Então, você já dava aula antes e tudo mais. Mas adaptar
o canal com o seu trabalho atual. Como que foi esse processo de colocar os dois juntos, sendo distintos um do outro, mais ou menos? É uma boa pergunta, Evelyn. No começo, em tudo que a gente começa, a gente é júnior, né? Uhum. Então a gente erra muito, a gente acha que sabe, mas não sabe um monte de coisa. A gente não sabe o que a gente não sabe. Então, no começo, eu gastava muitas horas para fazer uma coisa muito simples. Então, só que você está mesmo sendo júnior, mesmo tendo o skill baixo, a habilidade baixa, a motivação está lá na altura, né? Porque você está começando, cheio de energia, querendo que o negócio dê certo. Então eu ficava, né? Até Camila, minha esposa, brigava comigo, que às vezes eu chegava no domingo, ficava até tarde ali mexendo em vídeo, mexendo em roteiro, um monte de coisa, porque a motivação está alta. Então a gente precisa desse gás inicial, mas isso não é sustentável, né? Então o que eu fiz? Eu aprendi um pouco, eu ajustei a minha agenda para que eu não gastasse tanta energia assim em coisas que eu não precisaria de fato fazer. Então eu vou explicar. Eu vi um vídeo, infelizmente eu esqueci o nome do cara, é um youtuber americano que ele fala sobre educação. E eu aprendi muito com esse cara. É um nome árabe, é ali alguma coisa, eu esqueci. Mas ele é um cara que passou em um monte de universidade, da Ivy League, aquelas tops americanas. Ele ensina como aprender. E tem um vídeo dele que ele fala sobre a jornada nele no YouTube. E ele falou um negócio. Erros que eu cometi que eu não cometeria se eu fosse começar de novo, né? E o primeiro erro que ele fala é tentar fazer tudo. E no começo, os meus primeiros vídeos, eu estava editando, eu estava decupando, editando, fazendo tudo, né? E aí eu achei um editor, inclusive um abraço aí, Luan, se estiver vendo, editor maravilhoso, que me ajuda pra caramba, porque essa parte que outra pessoa pode fazer, que não tem a ver com conteúdo, com estratégia, eu confio numa pessoa que tem competência para fazer. E aí eu consigo focar no meu conhecimento, na roteirização, em pensar em temas que vão fazer sentido para o meu público. Então, a forma de equilibrar isso é tendo uma boa agenda, fazendo aquilo que eu preciso fazer e delegando o resto. Isso. Eu acredito muito nessa questão da delegação. Eu acho interessante isso, porque a gente está falando dessa questão da adaptação, conciliar, que a Evelyn te perguntou. Só que isso tudo demanda tempo e criatividade. Então, a minha pergunta é, como é que você equilibra isso hoje com a sua profissão? Porque, afinal, também demanda seu tempo e criatividade. Tem uma questão de energia, né? Que o meu trabalho principal, ele demanda muita energia, muito foco mental. Então, eu sou uma criatura da manhã, né? Eu funciono muito bem de manhã, eu acordo muito cedo, então eu sou bem produtivo de manhã. Então, o que eu faço? Eu costumo usar bem as minhas manhãs para roteirizar, para pensar nos temas, para me preparar no script ali, ensaiar, né? Porque o vídeo no YouTube, ele não é... Você tem que ir, não tem tempo de respiro. É uma dinâmica diferente. Na sala de aula você pode pensar, pedir um segundo. Tem uma interação também. Tem uma interação. O YouTube é muito dinâmico. Então eu tenho que estar bem quente ali para fazer. Então eu uso as minhas manhãs, enquanto ainda estou com a mente fresca. Eu não chego cansado para o meu trabalho, porque é um prazer fazer aquilo. Então não é um negócio que eu já chego esgotado. Mas se eu deixar para fazer isso no final do dia, não vai funcionar. Então eu procuro fazer de manhã. E como eu terceirizei nessa parte de edição, de decupagem, então eu concentro nas coisas que eu tenho prazer em fazer, que eu gosto de fazer, que são quase um hobby. Eu diria que está entre um hobby e um trabalho, alguma coisa no meio. A gente estava falando disso, né, também no programa, na nossa conversa anterior, essa questão do multifaceta, mas quando você consegue equilibrar o trabalho com a paixão, é tão bom, né? É uma coisa que eu faria de graça. Eu considero que eu dei aula, na minha cabeça, eu dei aula há 7 anos de graça. Por quê? O valor que eu recebia em relação à entrega que eu dava e a minha outra fonte de renda como executivo era irrisório. Eu dava aula uma vez por semana. Então, assim, não era uma coisa que fazia uma diferença. Claro que é um dinheirinho, é sempre bom, né? Mas não era pelo dinheiro. Você não fez por isso? Não fiz pelo dinheiro. A motivação era a paixão. Isso. E agora é a mesma coisa. É uma energia diferente para fazer alguma coisa que eu gosto. Na verdade, eu gasto, né? Porque eu tenho uma equipe.
Então, mas é muito gratificante, é muito recompensador. E virou um hobby. Um hobby que é gostoso, né? É um hobby bom. Exatamente. E veio alguma resistência quanto a isso? Você recebeu alguma coisa, tipo, será? Pra quê? De repente isso, né? Pra quê? Não precisa. Olha, eu descobri um negócio interessante. Que, na verdade, as pessoas não estão nem aí. Ótimo! As pessoas não estão nem aí. A Ótimo. gente fica, às vezes, cheio de minhoca na cabeça, pensando que vão julgar. As pessoas não se importam, né? Muito, assim. A gente que se importa. Então, no começo, eu ficava pensando, como é que vai ser para minha reputação, para minha imagem? Porque você dá a cara para bater, né? Vocês estão aqui dando a cara para bater. Sim. Eu estou aqui dando a cara para bater. Pode ser que alguma coisa que eu fale... a gente está correndo riscos, né? Sim. E quando eu estou gravando um vídeo, quando eu subo ali, tá feito, tá na internet. Mas eu acho que isso vem muito com a idade. Quando a gente passa de uma certa idade, a gente para de se preocupar tanto com o que as pessoas pensam. Te respondendo mais objetivamente, a maior resistência que eu tive foi minha mesmo, né? De, no começo, eu ficar preocupado com essas questões, de como que isso poderia afetar a percepção das pessoas em relação a mim, até que eu aprendi que não faz diferença. E no começo, mesmo que alguém não ache legal, isso abre muitas portas. Então, eu estou aqui com vocês por causa disso. Eu fui chamado para dar uma palestra numa universidade por causa do canal. Então, abriu tantas oportunidades legais, tantos canais legais de comunicação, de interação. Então, se tem alguém que não gosta, assim, eu não estou muito preocupado com isso. Que ela senta e me assiste. Exatamente. Ou assiste outra coisa, tá tudo certo também. É verdade. E como que você lida, Francisco, com essa necessidade que a gente tem de estar sempre atualizado? Porque, afinal, a internet, ela nos força a isso, né? Sim. Você pode trazer um tema que você gosta muito, mas se você não estiver atualizado, além de você passar uma informação antiga, ruim, você queima também a imagem. Então, como que você lida com essa questão de estar sempre atento às tendências, às novidades? É uma ótima pergunta. Eu procuro... Tem coisas que eu falo que são da minha experiência. E a minha experiência é minha. Então, eu vou falar daquilo que eu vivi, etc. Eu sempre busco trazer alguma referência, alguma coisa dos meus estudos, mas aí eu vou falar da minha referência. Mas se eu vou falar de um tema que é mais técnico, de um tema que é mais conceitual, eu vou estudar profundamente aquilo. Posso cometer erros? Todo mundo pode. Mas é a mesma visão que eu tenho como professor. Para levar uma coisa numa sala de aula, eu tenho que dominar aquilo, né? Eu não posso falar com achismos ou perguntar para o ChatGPT e achar que é aquilo ali, né? Então eu vou ler, vou estudar profundamente e eu gosto muito de estudar. Então, para mim, acaba sendo um círculo virtuoso. Porque para gravar um vídeo, eu tenho que estudar. E eu estudo temas que eu gosto. Então, eu acabo tendo que me reciclar no processo para ver se aquilo que eu acredito, para aquilo que eu penso, é realmente o que há de mais novo. Exemplo, meu primeiro vídeo foi sobre feedback. E estudando para esse vídeo, eu gosto muito da Harvard Business Review, que são artigos que a Harvard fala sobre negócios, né? São maravilhosos. Eu vi um vídeo questionando o feedback. E aquilo acabou dando um insumo para eu trazer uma proposta mais polêmica, de trazer um contraponto àquilo. Algo que eu também não estava pensando muito. Então eu trouxe meu ponto de vista, minha experiência, trouxe algo novo. Então o que eu quero te dizer eu não fico ansioso com isso. Eu já fiquei muito, né, de ficar na crista da onda, de estar sempre atualizado. Eu não me sinto assim mais. É uma coisa que eu trabalhei, porque é impossível você ficar atualizado com tudo. E quando eu vou gravar alguma coisa, eu falo sobre algo que eu gosto, então estudar para aquilo acaba sendo um prazer também. Então, como eu falei. É natural. É natural, uma coisa que funciona, né? E no seu trabalho você lida com essas questões também, Total. né? Porque você faz isso o tempo todo. Total. Então, eu percebo que quando eu estou estudando para gravar um vídeo, gravando um vídeo, eu estou afiando o machado para o meu trabalho. Exato. Porque eu estou falando de quê? De liderança, de carreira, de produtividade, de como demitir, de como contratar, de como dar feedback, de como liderar. Que é o que você faz. Que são coisas que eu faço no dia a dia. Não só faço, como ensino para as pessoas que respondem para mim, que também têm os seus times, que também têm os seus times, então tem camadas. Então é uma forma de novo, dar de volta não só para as pessoas do mundo aí que vão querer assistir, mas também para os meus times, né, que acabam consumindo meu conteúdo também. Então é uma troca muito legal. Muito bom. Não, é fantástico isso, né? Assim, essa troca,
compartilhar, né? Sim, sem dúvida. E assim, você já havia falado que você é da manhã, que você já tem uma rotina. Mas fora o acordar e já produzir de manhã, tem alguma outra rotina que você faz? Alguma outra coisa que você faz para produzir mais? Sim. Inclusive, fiz hoje. Hoje, 6h15, eu estava na academia. Então, eu vou na academia pelo menos 3 vezes por semana, às vezes mais. Eu gosto de caminhar. Então, um dia que eu não gravo, eu estou na academia. Um dia que eu não estou fazendo vídeo, eu estou na academia. Então, para mim é bem importante cuidar dessa parte. Eu gosto de ler de manhã, dar uma meditada, pensar. Isso me ajuda a chegar melhor ali para começar o meu dia. E algo que eu aprendi recentemente, e eu tenho feito, eu tenho o privilégio de trabalhar híbrido, né? Então, eu trabalho em casa e vou para o escritório 1, 2 vezes por semana. Trabalho em São Paulo. E quando eu estou em casa, às vezes, entre uma reunião e outra, eu dou uma caminhada no condomínio. Uau. Porque está comprovado que 20 minutos de caminhada tem um poder assim, de redução de estresse, de limpar a mente, um negócio absurdo. Então, às vezes, eu estou ali no limite, já estou 3 da tarde ali, o dia longo, cheio de coisa, cheio de reunião, cheio de decisão. Aí eu tiro ali 20 minutos, dou uma volta no condomínio, eu chego limpo, super produtivo para continuar. Então, eu me permito, né, esses momentos ali de parada para estar com a mente bem. Porque produtividade não é ficar trabalhando ali em volta do relógio, né? Isso não é produtividade. Não, é escravidão, né? Você se escraviza, né? E você não vai... Assim, né? A sua entrega não vai ser boa. Você tem que estar bem, né? E essa questão é justamente, você trabalha até melhor a sua entrega, porque você está bem melhor preparado, a mente vazia, né? Pensa até melhor, né? Para tomar decisão. Exatamente. É muito bom. E nessa sua história, falando agora da questão do YouTube, do canal, que é a trajetória que a gente está trazendo, porque o tema é multifaceta, né? Sim, então, trabalha, e tem um trabalho ali consolidado, e o canal. Você já lidou com alguma situação desafiadora nesse processo? E eu queria saber como que você conseguiu superar essa situação. Uma situação desafiadora com o canal especificamente? Com o canal, com esse seu projeto. Tem sido muito suave. O mais difícil, para mim, foi na parte técnica, porque se você assistir os primeiros vídeos, o enquadramento está ruim, eu botava a câmera... Você aprende algumas coisas, né? Que a câmera tem que estar na altura do olho, não é verdade? Se você botar na altura do olho, parece que você está olhando de cima para baixo. Então, a câmera tem que estar em cima e você vai ficar mais agradável ali para as pessoas, né? Então, essas dificuldades técnicas, eu acho que foram os maiores complicadores que eu tive também. Meu editor me ajudou, porque ele também é cinegrafista amador, não profissional. Então, eu não tive grandes problemas, assim. O desafio que eu tenho maior é a disciplina, porque no começo você está cheio de motivação para fazer. Depois de certo tempo, já vira uma obrigação. Porque tem que ter a constância. Porque tem que ter a constância. Então eu tenho que gravar. Só que eu não estou com ideia, eu não estou inspirado, eu não estou motivado, eu quero descansar, eu quero ver uma série. Então essa coisa da disciplina, vamos lá, porque também é trabalho. Você colocou um cronograma? Eu não tenho um cronograma de temas, eu tentei fazer, não rolou, porque quando eu tentei fazer, o que eu percebi na 4ª semana eu quero falar sobre o assunto XPTO. Surgiu alguma coisa mais quente, mais... Então, eu tentei fazer uma coisa mais ágil. Eu tenho ali o meu backlog, né, de temas que eu gostaria de falar, mas eu acabo sempre trazendo algo que está mais novo, que eu estou mais afim de fazer. Eu não sei se é o melhor jeito. Eu estou me descobrindo, experimentando ainda. Eu estou vendo que você está indo muito para a parte natural, aquela coisa muito você, né? Não é algo taxado, né? Então, acho que isso é legal. As pessoas se conectam com isso, né? Porque se eu tentar... uma preocupação que eu tenho é de não fazer... claro que é para os outros, não é para mim, né? Mas não fazer apenas pensando em servir ou atender a expectativa. Eu faço uma coisa que seja leve para mim, que eu tenha domínio, que eu goste, que eu tenha vivido, que eu possa, de fato, agregar, né? Então, isso deixa também o processo mais leve, mais natural. Né? Sentir prazer no que está fazendo, né? Eu acho que isso é interessante, né? Ter essa satisfação. Aí o resultado vem... Né? Natural. Vem natural, exatamente. Vem natural. É isso que é legal. E se você acredita, né, alguma coisa para o futuro, o que você pensa? Conciliar as duas coisas? O que você pensa para daqui a algum tempo? Essa pergunta é bem interessante. Assim, hoje, isso não eu não considero isso um trabalho.
eu considero, como eu falei, algo entre um hobby e um trabalho. Está em algum lugar ali no meio, né? Eu gosto muito de educação. Eu acho que possivelmente isso vai evoluir para alguma coisa em educação corporativa no futuro, que seja em paralelo com o meu trabalho. Eu não tenho planos para isso, mas eu tenho desejo, sim, que isso se torne algo que possa impactar mais pessoas, quem sabe ter um produto, um curso, mas realmente ainda nesse momento eu quero viver o momento, né? Viver o momento que, até pensando nisso, né? Para ter um curso, para ter uma mentoria ou alguma coisa nesse sentido, o primeiro passo, no meu entendimento, é ter autoridade. Então não adianta eu chegar, eu sei bastante, viu? Eu fiz um monte de coisa legal. Quem é você, né? Então, o canal e as outras plataformas também, elas acabam dando autoridade, relevância, me apresentando para pessoas que não teriam contato comigo. Até uma coisa que foi uma grata surpresa nesse processo, eu comecei a fazer shorts, né, pequenas porções dos meus vídeos principais que estão no YouTube, no canal, no LinkedIn, por exemplo. E o alcance está sendo gigantesco, assim, quase 500 mil de impressões por semana, na média, assim, sempre acima de 400 mil, sempre, 470, 480, bastante. Passa de 500 mil, é muita coisa. Por quê? Porque lá está meu público-alvo, pessoas que já trabalharam comigo, pessoas que têm a ver, né, com o seu ramo, né? Com o meu ramo, com a minha profissão. Então isso acaba trazendo ali autoridade, né? Uma outra surpresa rapidinha aqui, que eu descobri no meu canal do YouTube, é que 10% do meu público é de Portugal. Olha! 10%, muita coisa. Vai ter mentoria lá, vai dar palestra em Portugal. Imagina que chique. Então, é uma forma, assim, de novo, de impactar pessoas que nem imaginaria. Não te conheceriam de uma forma natural, vamos dizer assim. Nem dando aula, assim, então é muito legal. É muito bom. Se você pudesse dar um conselho, porque o nosso programa hoje, o tema é multifaceta. Então, você se encontrou em um projeto, um hobby, e está aí se equilibrando e dando super certo. Mas se você pudesse dar um único conselho para quem quer... Poxa, eu tenho outros talentos e quero explorar. Que conselho você daria? Você pode até olhar para a câmera se quiser. O conselho que eu dou para você, que tem esse desejo, sabe que pode contribuir com outras coisas além do seu trabalho padrão, né? É trabalhar a sua permissão. Parece papo de coach, talvez seja, mas para mim funcionou. Porque muitas vezes a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita experiência, a gente pode compartilhar muita coisa, mas a nossa permissão é baixa. Que é aquilo que eu falei em algum momento aqui, da gente achar que talvez o conhecimento que a gente tenha é meio commodity, todo mundo tem, todo mundo já sabe. Permita-se. Um outro ponto é você ficar bem, ficar tranquilo com o erro, porque você vai errar. É uma exposição. Então aprenda a rir de si mesmo, aprenda a tratar com leveza, porque é um aprendizado, né? E o interessante é que se as pessoas rirem de você ou não acharem legal o que você está fazendo, é um feedback que vai te permitir crescer. Também tem que filtrar muita coisa, né, que chega ali, porque nem tudo é construtivo, nem tudo é para o teu bem. E nesse processo, em muito pouco tempo, você vai saber infinitamente mais do que você sabia. Falando da minha experiência, eu comecei o canal final de setembro, agora. E eu não tinha ideia das coisas que eu não sabia. Hoje eu tenho. Então, hoje eu tenho um conhecimento até técnico de gravação, conhecimento de roteirização, de nicho, de público-alvo, de marketing digital, de coisas que eu nem sonhava em fazer, pelo simples fato de eu ter começado, né? Porque a gente não consegue. Se eu estiver num carro e ficar girando o volante para a direita e para a esquerda parado, não vai dar certo, né? O carro tem que estar em movimento. Então, quando você está em movimento, as coisas acontecem, né? Então, esse eu acho que é o conselho que eu daria. Comece, acredite em você, se permita que coisas legais vão acontecer. Muito bom. É ótimo. Já levei para mim aqui, ó. Quero aula. Tem mentoria do canal? Quero aula. Isso é interessantíssimo, porque assim, quando nós começamos com o canal, a gente até contou, né? Foi um bate-papo, a gente levava as crianças para uma atividade de robótica. Para robótica. E conversando e tudo mais, falou, viu, vamos colocar essa conversa para todo mundo e tudo mais. E aí a gente começou sentada no sofá e foi tomando uma proporção diferente. Mas, assim, se a gente vai esperar para
ficar perfeito, né? Não sai do lugar, então tem que tentar. Vai ter partes erradas, vai ter parte que você fala, nossa, Fernanda, eu falava pra ela, Fernanda, assim não dá. Ai, não. Viu? Vamos tentar. Chega, fica nervosa, fica meio tensa no começo, fica dura. Começa sempre no começo do vídeo, eu tô meio dura, assim, parecendo uma múmia. Mas depois vai desenrolando. Vai soltando, vai desenrolando. Mas o importante é começar, né? E feito é melhor do que perfeito. Né? Exatamente. Verdade. É bem isso. Agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Né? A mensagem que a gente está buscando agora seria alguma coisa que você já leu em algum lugar, ou algo assim, que é sua... Algo para sua vida, assim, que você fala, olha, eu levo muito essa questão aqui. Mensagem. Ele citou do Denzel Washington lá no início, né? Que foi maravilhoso. Mas tem alguma outra? Bem, tem muitas coisas assim que eu aprecio. Eu vou falar uma frase que é minha sobre liderança. Porque o foco principal do meu canal é falar de liderança, é comunicar para líderes, para pessoas que querem trabalhar com liderança, e foi algo que eu aprendi, que para mim foi bem transformador, espero que seja para você também. Ser líder é dominar a arte de ser desnecessário. O que é isso? Tem muitas pessoas que entendem que liderança é você ser aquela peça da engrenagem que nada funciona sem você, que você tem que revisar tudo, tem que estar em cima de tudo, tem que estar o dia inteiro falando, fulano faz isso, fulano faz... né? Tá ali comandando. Isso não é ser líder, isso é ser chefe, é outra coisa. Liderar, para mim, por que é dominar a arte de ser desnecessário? Porque é você treinar as pessoas para que elas não dependam de você, para que elas possam voar com as próprias asas, caminhar com as próprias pernas e serem capazes de criar outros líderes, desenvolver outros líderes, porque assim a coisa vai rodar. Eu acredito muito nisso. Eu acho que se eu sou muito necessário nos meus times, eu não estou fazendo um bom trabalho como líder. Então fica com essa aí. Ser líder é dominar a arte de ser desnecessário. Lindo, bom. Francisco, a gente agradece de coração ter aceitado essa aula que você deu aqui para nós e para quem assiste o programa também. Estamos muito honradas com a sua presença e torcendo muito. Já é um sucesso o canal, mas que continue cada vez mais pessoas serem tocadas com esse conteúdo e que faz sentido para a vida. Eu vejo o seu canal não só para a questão profissional. Eu acho que ele tem muita dica para a vida. A gente lida com pessoas o tempo todo. Exatamente. Né? Tem liderança em casa, então acho que é para a vida. Então, torço muito por isso, sabe que admiro o seu trabalho. E eu queria pedir para que você falasse o seu canal, né, o seu contato, para que as pessoas pudessem também se conectar com você. Obrigado. Antes até de eu falar, eu queria elogiar muito, dar os parabéns a vocês, Fernanda, Evelyn, pelo podcast, né? Porque assim, a vida da gente é contar histórias, né? E é um prazer, um privilégio para mim estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, né? E por ser escolhido, né? Pelas histórias que vocês escolhem aí. Continuem com essa empreitada. O começo é duro, mas vai valer a pena. Vocês são ótimas. Estou me sentindo em casa aqui com vocês. Esse negócio vai longe, viu? Obrigada. Tá bom? Muito sucesso. Acho que eu até esqueci a pergunta. Meus contatos. Suas informações. Então vamos lá. Meu canal no YouTube chama Mentor Interativo. Então é só buscar no YouTube Mentor Interativo que você me encontra. No LinkedIn, se você quiser me seguir, eu também coloco pílulas diárias ali sobre liderança, carreira, produtividade. Só procurar pelo meu nome, Francisco Bastos, você vai me achar lá. E no Instagram eu estou como eu.francisco Bastos. Então eu estou nessas 3 plataformas. Eu estou no TikTok também, mas eu nem acesso, nem sei qual que é meu. Então pode deixar para lá. Essas 3 você me acha aí com mais facilidade. Se quiser mandar uma mensagem direta, quiser saber mais, estou à disposição. Francisco, muito obrigada, de verdade. E que esse assunto aí, multifacetas hoje, que ajude as pessoas a entrarem nos seus sonhos ou hobby e se aventurar entre um serviço e outras funções na vida. Vai ser muito legal se as pessoas explorarem mais isso, acreditarem no seu potencial, porque a gente é muito mais complexo do que fazer uma coisa só. Com certeza. Muito obrigada, Francisco. Muito obrigado a vocês. Parabéns.